Redes fora do ar, estamos nas mãos das plataformas digitais? Há uma semana, Facebook, Instagram e WhatsApp ficaram por mais de 6 horas fora do ar no mundo inteiro, causando inúmeros problemas para as empresas e para os usuários comuns. Até que ponto nós estamos nas mãos dessas plataformas digitais? Você quer saber mais sobre isso? Então fica conosco, eu aguardo você um minuto. Até já. Quase uma semana após uma das panes mais duradouras de suas histórias terem tirado do ar, por mais de 6 horas, o WhatsApp, Facebook e Instagram, era de se esperar que um dos assuntos mais comentados pelas pessoas em ambientes virtuais ou não fosse: quanto essa dependência das redes sociais está afetando a vida na sociedade atual. Foi no dia 4 de outubro, por volta do meio-dia, horário de Brasília, que internautas em todo o mundo começaram a relatar dificuldades para acessar os 3 serviços, todos eles pertencentes ao Facebook. Por volta das 18h30, Facebook, Instagram e WhatsApp começaram a abrir novamente para alguns usuários. No início da noite, a rede social anunciou a retomada do serviço e pediu desculpas. Durante a pane nas plataformas, todas as atividades íntimas ou profissionais foram afetadas, não permitindo qualquer tipo de operação. A magnitude do problema, obviamente, se traduziria em números financeiros igualmente grandiosos. Uma grande venda de ações do Facebook fizeram com que seu valor caísse quase 5% no dia da pane. Como resultado, o bilionário Mark Zuckerberg, dono das marcas, perdeu cerca de 6 bilhões de dólares em apenas algumas horas, de acordo com a Bloomberg. Os prejuízos de Zuckerberg servem para ilustrar a dimensão dos números que envolve a questão. São mais de 2,5 bilhões de usuários em todo o mundo considerados as 3 plataformas. Para o cofundador e membro do Conselho Consultivo da Turner Security, Rodrigo Silva, a regulação das plataformas digitais é tema latente no cenário global, seja para moderar ou pagar conteúdo, ou até mesmo para atender aos anseios ideológicos de legiões. Especialistas chamam a atenção aos casos semelhantes de pessoas comuns que alertam para o poder das plataformas em ditar as regras do jogo da cybercultura global. A interrupção do Facebook e seus conglomerados tecnológicos levantam importantes reflexões sobre o tema. Qual seria a transparência mínima desejável para uma empresa desse porte? É relevante para a vida social ou profissional o uso constante e rotineiro de plataformas digitais? Em que ponto a regulação poderá proteger o usuário, seja qual for a sua posição política, social ou credo? Em que ponto a regulação deve limitar o poderio das plataformas digitais sem impedir a inovação e o desenvolvimento econômico da empresa? É o que vamos tentar entender no programa dessa semana. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate nos canais do Protagonismo Cidadão em parceria com o Diário do Litoral. Hoje no painel de inovação, para falar de um tema recorrente. Há uma semana aí as grandes plataformas da família Facebook, o WhatsApp e também o Instagram ficaram por mais de 6 horas fora do ar, o que causou aí um problema danado no mundo inteiro. E é para entender um pouquinho do que aconteceu que a gente chamou novamente aqui no estúdio o primeiro curador do painel de inovação, o empresário Tomás Neto. Tudo bem, Tomás? Tudo bem, boa noite, muito obrigado. Tranquilo? Sérgio. E o nosso especialista em segurança aí da informação, da área tecnológica, o empresário também, o Rodrigo Silva. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, França, boa noite, Tomás, Celso, telespectadores. Para interagir conosco, nós estamos no vídeo com o Celso Albuquerque Filho, diretor da Prodan de São Paulo. Tudo bem, Celso? Tudo Antônio bom, Celso, Tomás, né? Antônio Celso, é isso? Isso, Sérgio. Né? Quero agradecer também, porque apesar de eu estar trabalhando aqui em São Paulo, na Prodan, eu sou santista e tenho muito orgulho de participar dos programas do município. É isso aí, Celso. O teu áudio está chegando com dificuldade para mim, eu pedi para a produção me ajudar a regular aqui, mas vamos lá. Eu quero começar aqui perguntando para o Rodrigo o seguinte: já existe aí alguma conclusão sobre o que levou a esse blackout aí nas plataformas da família Facebook, Rodrigo? Tem a primeira nota, né, oficial da área de engenharia e infraestrutura do Facebook, que afirma que uma configuração dentro dos servidores de DNS, né, dos servidores de raiz que dão o endereço da rede Facebook para o âmbito global, ele acabou bloqueando, né, esse acesso ao endereço raiz, só que consequentemente eles deveriam
correr para um outro departamento onde estão outros servidores para tentar acessar, só que como ele é bloqueado, tem senhas de segurança, tem outros arquétipos de infraestrutura, eles demoraram tanto para chegar lá e para conseguir reconfigurar novamente o sistema para poder colocar no ar novamente o Facebook. Essa é a nota oficial dos engenheiros da... Mas traduzindo aqui para a linguagem do camarada que está agora comendo biscoito de coco com café com leite, o que ele entende com isso que você explicou aí? É mais ou menos assim, o que é o servidor de nome de domínios, né? Quando a gente tem protagonismocidadão.com.br, isso aqui é um nome de domínio na rede. Então, é o endereço para o cara chegar lá. É o endereço para o cara chegar lá. Então, cada país tem um bloco .br, Brasil é .br, tem um bloco raiz que foi cedido para nós. Então, quando nós falamos da internet, ela não é do Brasil, ela é no Brasil, ok? Porque a internet ela é global, ela não é de nenhum país, isso não existe. Então, esse bloco .br, ele armazena vários outros nomes, né? .com, .net, .etc. Então, esse nome global que está com o servidor, se você tem um nome, o protagonista está local aqui no Brasil. Se der um problema nesse servidor raiz que está o protagonista cidadão e bloquear, a gente não tem mais acesso. Aconteceu a mesma coisa com o Facebook, só que o Facebook, para a pessoa comum entender, não é um servidor, tá? São N espalhados no mundo, N espalhados no mundo. Então, tem aqui, a gente chama de ponto de troca de tráfego, que é em São Paulo, São Paulo é o maior ponto de troca de tráfego da América Latina, tá? Então, o Facebook, o Netflix e outros Amazon têm servidores aqui no Brasil para espelhar isso que vem de lá fora para cá. O que significa isso? Quando você tem acesso rápido ao seu banco de streaming, de filmes e etc., não é porque bateu lá e voltou, é porque já está armazenado aqui. Isso a gente chama de quê? São pacotes já prontos com o perfil de cada usuário, então isso acelera. Só que no caso do Facebook, ele tem os servidores aqui, mas é ele que gerencia a raiz central. Então ele deu a pane neles lá, não foi aqui, não foi só o Brasil, não foi só outro país da América Latina ou algum país da Europa, foi direto na raiz deles. Ao meu ver assim, há um pouco mais de informação que não está sendo dada, ok? Tecnicamente, né? Primeiro porque eles sabem que isso pode acontecer, mas não deveria acontecer. O porquê que aconteceu, realmente a gente ainda vai ficar a descobrir. Acho que tem que dar um olhar, uma questão mais holística na questão comercial, política, que envolve também o Facebook. Celso, eu quero ir para um assunto que eu previa falar até mais no final do programa de hoje, mas eu quero já entrar um pouquinho mais nisso, depois dessa explicação mais detalhada aqui do Rodrigo, sobre a implicação disso nas ações da área pública. Você está aí na processamento de dados em São Paulo, na Prodan, e a gente sabe que hoje o mundo virtual, ele afeta diretamente a vida das pessoas individualmente, mas também a vida de empresas e a vida dos governos. Como é que você enxerga isso, considerando que pouco mais de 6 horas fora do ar, isso criou tantos problemas no mundo inteiro? Como é que você está enxergando aí esse desdobramento, esse novo mundo, um impacto tão forte das redes sociais, um pouco mais do ponto de vista da área pública? Pois é, Sérgio, espero que o áudio esteja melhor. Tá melhor, sim. Uma pergunta extremamente importante. Hoje o governo ele também utiliza essas redes para se comunicar com o cidadão. Então não é só uma questão do público ou de empresas privadas que dependem dessas redes. Além do problema que você citou, que foi na segunda-feira da semana passada, na sexta-feira também houve uma queda à tarde dos sistemas do Instagram e do Facebook, que também afetaram uma série de usuários aqui no Brasil também. O Brasil hoje é um dos países que mais utiliza o WhatsApp. Se eu não me engano, ele está em primeiro lugar entre os países que utilizam o WhatsApp junto a... Parece que são 2 bilhões de usuários. Não, desculpa, são... 2 bilhões de usuários no mundo. 2 bilhões é no mundo inteiro, desculpa. No Brasil... no mundo inteiro, eu não tenho isso. No Brasil, praticamente 90% da população utiliza o WhatsApp, né? Sim, vulgarmente conhecido como Zap Zap aqui, né? Mas o que isso significa? O governo, para falar com o cidadão, ele também acaba utilizando essas redes. Ele faz comunicações no Facebook, no WhatsApp, até mesmo no Instagram. Então, nós temos canais oficiais do governo comunicando com o cidadão. E, ao mesmo tempo, o cidadão quer entrar em contato com o governo utilizando essas redes sociais. Quando elas saem do ar, você prejudica esse atendimento.
mesmo os canais tradicionais, se eu for usar um 156 ou se eu for num posto de atendimento, eles também ficaram um pouco prejudicados porque algumas informações trocadas entre os técnicos também são realizadas por essas redes. É interessante que essa dependência é geral, o que leva naquela questão, né? Se até o poder público começa a ser afetado, qual o nível de gerenciamento que eu posso ter com essas empresas? Eu deveria utilizar outras? Lembrando que o WhatsApp não é o único sistema que existe para você fazer esse tipo de comunicação. A gente tem o Telegram, tem o WeChat, tem o Signal, tem uma série de outros que são do mesmo modelo, mas não são tão populares aqui no Brasil quanto o WhatsApp. Da mesma forma, Facebook, Instagram são algumas das redes sociais espalhadas por aí. Você tem o TikTok, que é muito popular até entre os funcionários públicos. Né? Às vezes você vê um guarda municipal parado na rua, ele não está olhando só o serviço dele, está olhando o TikTok. Então, a gente tem que usar esses canais como comunicação também. E você não tem hoje, são empresas privadas, se você não tem um controle como você tem nas redes do município ou do estado frente a essas redes. Isso é uma questão que vai sempre existir. Eu falo assim, né? Quando, há um tempo atrás, a gente vai pensar em eras da humanidade, existia uma época que era agrícola, é importante você ter terra. Depois, na era industrial, quem comandava era quem era dono dos meios de produção. Hoje nós estamos na era do conhecimento, na era da informação. Então, quem lida com informação, quem lida com conhecimento, é quem acaba interferindo no dia a dia de todos os cidadãos. Essas empresas acabam tendo uma força política, social e econômica muito grande. E por isso, na minha cabeça, é necessário ter um gerenciamento, algum controle. Qual que é a questão? Esse controle não é um controle do país. O Facebook, por exemplo, fica nos Estados Unidos, mas ele é espalhado no mundo inteiro. Ele está presente aqui no Brasil com as filiais dele. Só que não adianta eu falar para ele, olha, Facebook, você não pode tirar do ar. Se você tirar do ar por mais de meia hora, você vai ter que pagar tanto de multa. Eu até posso exigir isso aqui no Brasil. O que o Facebook faz? É o que ele fez na China. Você quer bloquear uma série de questões? Então eu não vou trabalhar mais aí. Vocês vão ficar sem o Facebook. O que é prejudicial também para o país, né? Você não ter acesso às redes. Então, a negociação com essas empresas se torna uma negociação global. Deixa de ser de domínio apenas daquele estado, daquele país. São coisas que tornam mais complexa a negociação com esse tipo de empresa. Uma coisa que eu vou deixar aqui, uma questão no ar aqui, até para você ir pensando, porque eu vou encaminhar de volta para eles aqui no estúdio. Tem países que já criaram, eu falei isso no programa que nós falamos do 5G, sobre o Ministério do Cyberespaço. Na América Latina, o Chile já tem isso, se não me engano a China também tem, além de outros países asiáticos, a Europa tem, se não me engano, a Alemanha está lidando com órgãos especiais para tratar do cyberespaço. Aí eu quero depois que você fale também, viu, Rodrigo, e, claro, o próprio Celso, mas eu estou abrindo esse comentário para o Tomás, porque tem muitas empresas entrando para essa área de investimento, na área de inovação, e esse é um mundo que está se desdobrando. Então, como é que você está vendo isso aí, Tomás? Toda essa tecnologia, de uma certa forma, interferindo diretamente não só na vida do cidadão e governo, mas também diretamente no mundo dos investimentos. Perfeito. Bom, eu só queria terminar com o tópico anterior, de como isso afetou, que não afetou só os usuários do WhatsApp, o governo, etc. Uma série de redes, aplicativos também que estão integrados ao Facebook e ao WhatsApp para chatbot, para mecanismo de login, inclusive. Então toda essa cadeia de valor foi afetada, que é um mecanismo de reconhecimento e de login propriamente dito. Falando isso no mundo dos investimentos e principalmente na vida do usuário comum, quando você traz uma empresa com um nível de poderio como o Facebook, como o WhatsApp, como o Instagram, que acaba sendo tudo de uma mesma propriedade, você gera indiretamente um monopólio. Então isso afeta uma série de empresas de forma imediata e indireta, desde anunciantes a empresas que utilizam para delivery, para uma série de outros pontos. Falando sobre cibersegurança, os Estados Unidos também é um país que está investindo bastante
não só na cibersegurança, mas até na segurança espacial. Eles criaram a 6ª Força Armada deles para segurança do ambiente espacial. Eu acredito que vários países do mundo vão seguir uma tendência para regular toda essa parte de comunicações, de cibersegurança e também da segurança aeroespacial. Porque quando a gente começa a falar de ciberespaço, a gente tem que imaginar que é um mundo paralelo, que vai precisar de regulação, que vai precisar de diplomacia, que vai precisar de relações de mercado, né? Enfim, de práticas, de cultura mesmo, né? Na verdade. Eu queria pegar esse gancho, porque quando você fala disso, desse segundo ambiente, você acaba falando de metaverso, que é a segunda internet que está sendo formada. Aliás, Rodrigo, também queria que você comentasse sobre isso. E é uma tendência onde o Facebook é um dos que está mais liderando e fazendo investimento nessa corrida. Loucura, porque nós estamos falando, a gente não conseguiu nem ainda a cultura para se comportar no mundo físico, mas estamos falando de uma nova cultura do mundo virtual, mas enfim, é o que tem para hoje, né? Nesse ponto, é assim, vamos para o público entender, que o principal é na ponta o usuário, né? Sim. E tem também acho que os mais afetados nesse dia foram os microempresários. Muito. Né? Os grandes conseguiram se virar, os médios assim também, mas quem está na ponta acho que foi mais prejudicado. Vamos lá, a gente está falando de internet, né? Então a internet, vamos pensar nela no meio físico. E aí o pulo do gato da humanidade foi a web. Aí a gente está começando a falar de camadas. Então plataformas digitais são camadas de aplicação, então eu estou na borda. Eu não estou falando de internet. Internet virou jargão popular. Eu falo internet como se estivesse no todo cyberespaço. Então a plataforma está na camada de aplicação, então essa discussão é na borda. Então a camada de aplicação não mexe na internet. Quando a gente fala em internet 2, uma nova internet, ou como a República da China lançou um documento na União Internacional de Telecomunicações das Nações Unidas pedindo um IP novo. Por quê? Porque o IP é o protocolo da internet que fez todo mundo se conectar. É simples, prático, aberto. Não se mexe no núcleo. A regra geral, universal, de falar de governança da internet, não se mexe no núcleo da internet. Ele funciona assim, é barato. É chamada neutralidade, né? É um dos princípios. É um dos princípios que roda. Não precisa saber o que está lançando. No mate o mensageiro, né? Não importa que pacote está levando dentro, tem que entregar. Né? Então a internet, junto com os dois protocolos, né? O TCP e o IP, não se mexe nisso. A China está com essa ideia. E o Facebook e a Amazon também já tentou fazer da camada de aplicação uma nova internet. Só que isso não é verdade, tecnicamente. Isso é uma maneira de maquiar e tentar manipular o que é a discussão toda de antitrust e de moderação de conteúdo. Né? Agora vamos pensar, o Facebook cai, ele tem um conglomerado de outras empresas que ele trouxe, Instagram, WhatsApp, vai saber qual vai ser no futuro. Cria-se o famoso monopólio, né? E ele usa dados pessoais para poder monetizar isso tudo. Então ele tem um certo controle de poder. Então, as plataformas tornaram o quarto poder atualizado do que era no passado as mídias de comunicação em massa, televisão. Porque eles estão usando muita inteligência artificial até para criar mercados, né, artificialmente, né? Sim, também. Só que eles sabem que eles bateram na barreira de regulação nos países. Né? Tanto o Google também entrou nessa, porque quando você falou assim, existem movimentos, né, de nações com relação à cibersegurança, ciberespaço. Já existe, assim, cada país tem as suas próprias leis e tem um cenário internacional, que o lema é a cooperação. Todo mundo sabe disso. Só que, quando entra uma plataforma assim, ou um aplicativo no país, a internet naquele país e vem as camadas de aplicação da internet, entra um assunto muito interessante que está sendo discutido hoje, que entra um cenário de direito internacional, que é a soberania de dados. A gente já vive uma soberania de dados desde a década de 90. Dados passam para o Brasil, em cima dos países da América do Sul, vai até os Estados Unidos, só que hoje agora já tem um cabo direto para a Europa, né? Não passa mais para os Estados Unidos, desde aquele escândalo do Snowden. Escândalo não, né? Ele só noticiou, deixou mais claro como é que funciona, agora tem um cabo direto, mas tudo isso é transfronteiriço, então os dados estão passando. Pô, eu como pessoa, cidadão brasileiro, para eu passar para outra fronteira, eu tenho que mostrar meu passaporte. Eu tenho que dizer o porquê eu estou lá e o que eu estou fazendo e respeitar as leis daquele país. E dados, informações.
como é que você vai fazer com isso? Com esse negócio agora, por exemplo, das derrubadas das redes por parte da justiça brasileira, tem influenciador que está transmitindo dos Estados Unidos. O cara tem um canal nos Estados Unidos, ele vai falar o que ele quer, falar até coisa, né, pior, mais agressiva, porque aí você não vai ter... Acho que é uma forma bastante prática de explicar o que você está querendo dizer, né? Então, esse é o efeito da globalização. Gambling em jogos segue a mesma lógica. São servidores internacionais, são cassinos internacionais que o mundo inteiro acessa. Celso, como é que você está vendo esse debate aqui no estúdio? Não, é bem interessante, né? Só lembrando, né? O Brasil hoje ele tem uma legislação voltada para a internet, ele tem uma legislação voltada para a proteção de dados, é um dos países que tem trabalhado para avançar muito nessa questão legal de regulação de como a internet funciona, de forma a proteger o cidadão e tentar diminuir a força desses monopólios. Só que, ao mesmo tempo, é a questão que foi colocada. Se você não tem uma decisão mundial sobre essa ação, fica muito difícil controlar essas empresas, porque eu posso tomar atitudes aqui no meu país que muitas vezes acaba limitando o acesso. Foi comentado sobre a China, né? Quando eu estive na China, lá eles não utilizam o WhatsApp, eles utilizam o WeChat. Por quê? Tanto o WhatsApp, quanto o Facebook, quanto o Instagram são bloqueados, você não acessa de lugar nenhum. Aonde você consegue acessar? Em hotéis internacionais que têm IPs diferenciados, que eles fazem a VPN. Então você vai no Sheraton, vai em algum hotel melhor lá na China, você tem acesso às redes aqui no Brasil. Eu só conseguia acessar o WhatsApp quando eu chegava no hotel. Quando eu saía do hotel, estava tudo bloqueado, porque a rede deles bloqueia. Aí o que acontece? A China é um país que decidiu que essas empresas não teriam entrada, ele iria trabalhar com empresas locais, né, para desenvolver essas redes sociais. Então ele tem todo um portfólio de redes sociais que ele trabalha lá. O que você consegue com isso? Ok, eu tive uma melhoria das redes lá, eu tenho um domínio, só que ao mesmo tempo eu não tenho comunicação para fora da China. Então o chinês ele não tem muita informação do que está acontecendo no mundo, das notícias e assim por diante. Imagina isso, lá é uma ditadura, então eles até querem que as pessoas não saibam muita coisa. Mas no Brasil isso seria completamente inconcebível. Você bloquear uma coisa externa e tirar a informação das pessoas. Por um outro lado, a gente sofre hoje aqui com a questão das fake news. É muito fácil você publicar qualquer assunto. Eu posso publicar que o Sérgio França ele está vendendo marionetes do Bolsonaro dentro do estúdio e sair dizendo que você é um comunista radical, né? Certo? É propaganda, é fake news. A gente sabe que isso não existe. Mas se editar esse vídeo que agora pode estar nas redes amanhã toda uma propaganda contra o programa aqui, o protagonismo. Você tinha que dar logo esse exemplo, dava outro. Mas para você ver como é assustador para a gente esse tipo de situação. A gente, quem trabalha com comunicação, como você, percebe como isso é perigoso. Antes você tinha uma notícia na televisão que saía, e eu lembro de algumas do passado que prejudica uma pessoa, prejudica um comércio, uma notícia mal dada. Hoje você consegue, com as notícias, mudar a direção política de um país. Houve tentativas disso do governo americano de atacar alguns países aqui da América Latina com informações de forma a direcionar a votação que estava acontecendo naquele país. E se antes isso era difícil de se conseguir na mídia tradicional, com as redes sociais é muito mais fácil você criar essa ilusão de verdade. O Celso, o Rodrigo, ele escreveu um artigo, está com a gente aqui, o Rodrigo, ele escreveu um artigo que vai ser publicado amanhã no nosso portal. Ele até cita a questão do Brexit na Inglaterra, né, que houve uma influência grande das redes sociais. Você falou disso no artigo, né, Rodrigo? Isso tudo está acontecendo no mundo já. Foi alguns insights lá para a gente conversar sobre o tema. Vindo ao encontro do raciocínio da fala do Celso, que faz todo sentido, a gente percebe que estamos na era da credibilidade das instituições. Porque o quarto poder ainda existe, como o Celso colocou. Antigamente as pessoas viam na televisão uma notícia e acreditavam nela, não iam checar se era verdade.
Então o quarto poder ele manipulava isso muito facilmente. Tinha um lado positivo e um lado negativo, né? Então, é muito interessante o que nós vemos hoje no mundo e principalmente no Brasil. A cortina de ferro também existia aqui, caiu. As pessoas começaram a perceber, mas será que isso é verdade? Será que isso que está dizendo é verdade? Então, a mídia televisiva e as plataformas digitais começaram a noticiar fatos e ter que credibilizar, você tem que ratificar que aquilo é verdade a todo momento. Então, corre-se o perigo que estamos num cenário em que elas estão perdendo força, apesar de terem força com manipulação de informações e dados, mas elas perdendo força como instituições. E essa questão do fake news sempre existiu e sempre vai existir. Eu gosto muito da frase do Humberto Eco. E não sou eu dizendo, por favor, não vamos depois começar a me crucificar nas redes sociais, mas em 90 e pouco, quando a internet começou e a web se tornou global, Humberto Eco disse numa televisão em Turim, salvo engano, que as redes sociais dão voz e poder para uma legião de imbecis. Isso foi Humberto Eco, aquele autor, escritor do Nome da Rosa, entre outros, professor de cátedra na Universidade de Bolonha, etc. Posso dar um Ele estava certo, eu não discordo dele. Porque hoje tem várias pessoas que se intitulam jornalistas, juízes, autores, cientistas, e são informações às vezes que você tem que ir lá verificar se é verdade ou não. Mas também tem muita gente que carrega um chapéu poderoso na cabeça e faz a mesma coisa. Né? Então, nesse plataformas digitais, a gente tem o poder na mão deles com relação à falta de regulação. Não está claro, tem que ser transparente. Assim. A plataforma entrou no Brasil, entrou na China, entrou em qualquer outro país e tem que obedecer à lei local. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele tem que falar assim, qual que é a regra do jogo, usuário? Funciona dessa forma. Se você fizer isso, aquilo, outro, que vai contra o ordenamento jurídico do seu país, mas também é contra as nossas regras éticas e morais, que somos uma empresa privada, 1 strike, 2 strikes está fora. Só que isso tem que estar claro. Não simplesmente sair arrancando, porque, veja bem, vamos dar um exemplo clássico. O Trump perdeu a eleição oficialmente. Quando saiu a nota oficial, o Twitter bloqueou o Donald Trump. Eu não estou fazendo ideologia política, mas ele é um ex-presidente dos Estados Unidos da América. O Twitter foi lá e bloqueou um ex-presidente da República. Eu, então, sou o quê se ele me bloquear? Né? Um cidadão comum. Então, assim, eles não estão mensurando quem é a figura que está lá atrás, não importa quem seja, eles estão se impondo em cima para ditar as regras do jogo da sociedade. Eu acho que o mais importante aqui, eu acho que dá para a gente tirar, talvez seja um ponto de vista bastante convergente entre os três aqui, é de que é preciso descentralizar mais esse poder, né? Isso está realmente muito complicado, a gente imaginar que tem tanto poder na mão dessas big techs. Mas sem tomar cuidado. Se a gente olhar lá atrás, grandes empresas que fizeram a humanidade crescer, vamos começar pelos Estados Unidos. Rockefeller, entre outros, Carnegie, entre outros industriais, grandes megas industriais. O Rockefeller, no final da vida, essa questão de antitrust e monopólio, também aconteceu com a Standard Oil. Só que o que fez? O Rockefeller ficou mais rico. Porque todo mundo que teve que utilizar, quando desmembrou, tem que pagar royalties. Não, tranquilo. Eu vou falar da minha opinião, sim, tá? Isso aqui, eu não sou nem... Não tenho que dar opinião aqui, eu tenho que entrevistar. Mas eu vou falar, vou contrariar uma regra. Mas é interessante, estou dizendo que o poder está... o que eu quero dizer não é nem o poder financeiro, é o poder de controle. Melhor pagar royalties para o Zuckerberg do que permitir que ele faça o que ele quer. Estou dando um exemplo aqui. Sim, eu acho que chega um momento que você tem que avaliar não só a questão do capital financeiro, mas a questão do poder político, do poder tecnológico. Né? Então, o que você acha, Tomás? E tem um outro ponto que é bastante preocupante, né? Além da opinião das pessoas, e como a frase citada disse, que a internet deu voto para muitos imbecis, tem os imbecis que têm cérebro e tem os imbecis programados, né? Tem uma série de robôs que são artificialmente criados para espalhar notícias, e tem os imbecis úteis e tem as pessoas que não têm acesso à informação e que acreditam naquela informação, seja por um caráter religioso, seja por uma falta de alfabetização, de escolaridade, seja por qualquer motivo, acreditam e fazem daquilo uma verdade. Isso é um problema, porque quando você ganha escala, vira massa de manobra. Isso é muito perigoso. Então, se alguém amanhã pegar e falar que, sei lá, independente de esquerda ou direita, mas que a esquerda não gosta de Deus, ou a direita vai estar matando criancinhas, dependendo de quem publicar, como publicar e a quantidade que isso tomar,
isso por muito vai ser encarado como uma verdade. Aí você cria uma série de problemas pontuais. Mas, França, voltando aqui, o que você colocou e faz sentido. Vem aquela pergunta inicial do programa que você fez. Até onde, né, em que ponto a gente há necessidade de estar preso às plataformas? Eu me lembro na minha infância, quando eu não tinha nada disso, a minha vida seguia muito bem. E de alguns empresários também. Mas A daí gente eu tem que quero começar também a colocar mensurar ponto também, a dependência disso, né? A gente também se coloca dependente disso. Então, lógico, a demanda, né, caiu no gosto do povo, virou um mega negócio. Mas será que é tão dependente assim? Né? Será que é preciso usar tanto o Facebook, tanto o WhatsApp, entre outros? O Telegram, que era a segunda opção, ele ficou instável, ele não aguentou a demanda também. Eu percebi lá em 2, 3 horas depois de estar offline, a família Facebook, o Telegram também ficou instável. E salvo engano, eu acho que o Twitter não ficou, mas acho que não sei se o TikTok também, alguém me falou alguma coisa assim, mas o Telegram eu sei porque eu percebi. Estão conseguindo me ouvir no estúdio? Não, ótimo. Sim, sim. Da próxima vez eu quero estar aí no estúdio também, porque o debate fica bem melhor, né? Mas são duas questões que eu queria colocar. Primeiro, é essa questão do monopólio. Quando você fala de tecnologia, é muito melhor e mais fácil quando você usa uma plataforma única para tudo. Nós estamos transmitindo aqui no YouTube, por exemplo. O fato de ter o YouTube e poder ter diversos tipos de pessoas transmitindo no YouTube torna mais simples de eu poder acessar do que se eu estivesse utilizando outra plataforma de streaming para distribuir isso. Então, é muito complicado quando a gente fala de monopólio, porque na tecnologia o monopólio, ao mesmo tempo que atrapalha, ele ajuda, porque gera uma forma de comunicação mais simples, que eu não preciso fazer tantas integrações, tantas trocas de dados entre uma plataforma e outra e assim por diante. Então, isso é uma questão para a gente pensar, que talvez pensar em regulação em cima desses monopólios talvez seja uma coisa mais simples do que achar que nós vamos conseguir quebrá-los com grande facilidade. Como eu disse, tem várias outras plataformas que são concorrentes do WhatsApp e são pouco usadas. Elas acabam sendo mais usadas para quando cai o WhatsApp. Por um outro lado, que eu queria ressaltar, que foi comentado aqui, né, a dependência econômica dessas plataformas dos microempresários, do pessoal de startup, é muito grande. Tem muito prestador de serviço que, com a pandemia, só presta o serviço hoje pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Meu psicólogo, ele me atende pelo WhatsApp. Eu acho que esse tipo de plataforma, quando ela sai do ar, causa um prejuízo gigantesco. Quais são as alternativas que a gente consegue criar para isso? Eu consigo migrar rapidamente do WhatsApp para um Telegram, por exemplo, para fazer o mesmo atendimento? Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar num plano B. Eu aqui na Prodan, se cair meus servidores, eu tenho o meu site de contingência, que é para entrar servidores novos e conseguir atender a população. Quando cai uma plataforma do WhatsApp, o que eu vou colocar no lugar? Se o Instagram não estiver funcionando, em qual outra plataforma que eu vou me divulgar? Isso também tem que ser pensado para quem está utilizando essas plataformas. E aí sim, quando você começa a ter esse olhar, é que você começa a ter a possibilidade de quebrar o monopólio. Senão, vai ser cada vez mais difícil eliminar isso. Então, Celso, eu acho que uma questão que acho que cabe dentro dessa reflexão é que existem determinadas soluções tecnológicas, enfim, determinadas conquistas da humanidade, da ciência, que elas passam a ser patrimônio do coletivo. Vamos imaginar que a corrida espacial ela foi algo importante para os americanos, para os russos, mas em determinado momento aquilo se tornou um patrimônio da humanidade. Nós temos ali satélites gravitando em volta da Terra, temos aí inclusive segurança, né? Segurança de alguns países usando toda essa tecnologia espacial. Quando você traz a reflexão de que é importante todo mundo usar um canal como o YouTube para universalizar esse tipo de discussão, eu trago para o mesmo ponto de vista, né? Então, até que ponto esse tipo de serviço não passa a ser um patrimônio coletivo e a regulação talvez nos ajude a equilibrar, né, o interesse do capital privado, mas o interesse coletivo também. Eu não sei como é que vocês enxergam isso. Quem quer falar primeiro?
Você viu aqui que a bola foi uma batata quente, mas eu seguro. Bom, eu enxergo que ao mesmo tempo que acaba sendo um patrimônio coletivo e universaliza as pessoas, propicia a globalização e a interação de N pessoas diferentes ao redor do mundo, ao mesmo tempo que isso é muito positivo, isso dá acesso, permite que os negócios sejam cada vez mais ágeis, as informações sejam cada vez mais rápidas, e isso afeta a vida de todos, existe um risco sistêmico muito grande, como a gente já disse aqui algumas e tantas vezes, de quando esse poder está todo concentrado e consolidado. Como é que você faz para diminuir essa interferência? Mantendo uma curadoria desse conteúdo de uma forma constante. Essas plataformas, aí vale raciocinar se está sendo bom ou ruim, mas elas têm uma curadoria de conteúdo, ou deveriam ter uma curadoria constante, para evitar que esse espaço seja utilizado para crimes, abuso infantil, pedofilia e uma série de outros pontos. Porque ao mesmo tempo que ele integra todos, ele pode ser usado também para fins escusos. Então, a curadoria do conteúdo e a segurança desse cyberespaço é uma obrigação não só da empresa, mas dos agentes reguladores que cuidam da segurança. Rodrigo? Faz isso, né? Quem seria esse grande curadorzão aí? É até delicado isso, porque a gente está falando da parte privada, né? Por mais que aparenta ser um bem social, coletivo, a internet ela já o é. A web em si já é considerada isso um bem, tanto que tem uma governança da internet, traz muito isso. Ela é livre, aberta e segura. Ela tem que continuar assim, por isso que não se mexe no núcleo dela. Deixa lá bonitinho o IP e o TCP/IP que funciona muito bem. Está dando certo. Agora, quando você tem produtos ou serviços na camada, na borda, é privado. Por mais que o mundo inteiro use, é privado. O carro também foi mundial, também tem donos, não é um bem coletivo. O petróleo também não é um bem coletivo. A água também não é. Então, assim, a gente tem que começar a pensar assim, é interessante esse tema, porque tomar cuidado com o aspecto libertário demais e cuidado para não mexer na economia, né? Mas pegando um ponto, Rodrigo, gostei desse bate-bola. Perfeito. O único ponto que eu ressaltei foi quando isso passa a ser veículo de crime. Por exemplo, a televisão, ela é um bem... as televisões são privadas, mas são concessões públicas. Exato. Se a televisão passar um conteúdo inapropriado em determinado horário, ela toma um pênalti. Exato. Então, como criar esses mecanismos de até aqui você pode, ou daqui em diante tem penalidade a nível local, nacional e global? Naquele ponto... Eu acho que o que mais incomoda aqui é a questão que essas plataformas elas usam inteligência artificial. E usando esse recurso, isso se torna perigoso. Porque há denúncias aí de terem, por exemplo, do grupo Facebook não está se submetendo a práticas éticas, né, no que tange. Então, isso tudo é complicado, porque essa inteligência ela faz leitura, ela aprende com o ser humano, inclusive com a parte negativa do ser humano. Então, mas vamos de novo lá tocar no assunto. É regulação, ponto. É conformidade, ok? Então, tanto a parte de plataforma digital como a parte de IA, também os dois estão caminhando, vamos falar Brasil, para ficar mais próximo do usuário. Então, tem a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que já foi ratificada, está encaminhada, já está sendo em discussão, e envolve, como sempre envolveu a parte de IA, dos grandes autores, desde Turing, etc., desde ficção científica, a questão ética. Com relação à plataforma digital, tem a questão que recentemente o governo federal, por 2 vezes, medida provisória agora por lei, está colocando esse assunto em discussão na Casa Legislativa dentro do Marco Civil da Internet, que é a Carta de Princípios de Direitos Civis da Internet no Brasil. Excelente, tem que colocar para discutir. Mexer no Marco Civil, algumas pessoas estão dizendo que não deveria ter feito isso, mas, na verdade, é uma visão de posse. É uma galera que no passado participou do Marco Civil da Construção e se acha dona da lei. Não é do Brasil. Então, toda lei é testada a sua qualidade dia a dia. Se ela não funcionar, ela tem que ser revista assim, atualizada e levada à discussão. Então, eu tenho 2 pontos aí. A questão ética, por mais que eu concorde e entenda o que você diz, né, ela vai se adequar à cultura local. Se a cultura local, para nós, é uma questão, né, um pouco antiética, mas é aceita localmente,
como você vai ter que reprogramar o seu botzinho, Bom ponto. ou a inteligência artificial. Então, a rede de temas embaixo desses dois guarda-chuvas é bastante complexa. Mexe com o comportamento humano, que é ético para mim, não é antiético para você, e às vezes para segurança é aético, ou seja, não importa se é ético ou antiético, para mim eu sou ético, eu quero que a coisa funcione, que tenha resultado no final. Deixa eu só passar para o Celso, mas não esquece que vai falar não, porque senão ele vai brigar com a gente lá, ele tá mandando... Acho que ele tá descendo de carro até aqui já. Ele levantou a mãozinha ali. Ô Celso, você concorda com o que você está ouvindo aqui ou não? Então, a própria inteligência artificial, ela pode servir para a curadoria. É isso que a gente tem que ter essa noção, porque se você programá-la para verificar com regras definidas por curadoria, aí você... Porque é gigantesca a quantidade de publicações que você tem lá. Não é um ser humano que vai conseguir verificar se está correto ou não algo que foi publicado. Vai ter que ser alguma inteligência artificial, algum mecanismo digital. Quando eu faço isso, eu tenho que definir quais são as regras. Por isso que é importante essa discussão que foi colocada também no Congresso de Mudança do Marco, para que você coloque tecnologias que não existiam quando o marco foi criado. O nível da inteligência artificial hoje é muito maior, a capacidade de análise que tem dessas inteligências não estava previsto inicialmente, eram regras mais simples. E isso vai acontecer constantemente. A gente não está falando ainda, como vocês citaram, de um outro modelo de internet, de você ter a questão da própria internet tridimensional e toda a parte de realidade artificial que você pode criar. Né? Você pode ter pessoas que colocam um óculos e começam a viver numa outra realidade. E essa realidade pode ser direcionada pelas redes ou pode ter uma curadoria que garanta a qualidade de vida. Enfim, tem uma série de ações que vão surgir com o uso da tecnologia e o aprimoramento dessas redes que são complexas. Imagina você andando no calçadão e você tá com o seu óculos e você começar a saber das publicações das pessoas que estão passando perto de você. Isso daí é uma realidade que pode surgir em breve com algumas tecnologias que o Google está pensando. Bom, qual que é o nível de privacidade que eu tenho que ter quanto a isso? Eu posso ver a publicação de todo mundo, a pessoa pode definir quem pode ver, quem não pode. São questões que vão se ampliar cada vez mais. E se eu começar a usar isso com intensidade, por exemplo, hoje você tem mecanismos para auxiliar pessoas com deficiência, com cegueira ou com problemas de mobilidade, que vão usar umas tecnologias conectadas às redes para melhor interagirem com o mundo. E se essa rede cair? E essa pessoa está andando e de repente perde toda a interação dela. Então, os problemas econômicos que nós estamos vendo hoje podem se tornar casos de acidentes fatais no futuro. Imagina um carro da Tesla que perde a conexão com a central e fica desgovernado no meio do trânsito. O que está acontecendo hoje complexas. Com essa vinda do 5G e agora com essa possibilidade de carros autônomos, tudo que está acontecendo aí, acho que aumenta, né, a nossa necessidade de estar atento para tudo isso, né? Olha, ontem eu estava conversando com o pessoal da área médica aqui. Nós estávamos falando sobre telemedicina e o que já existe hoje, que é cirurgia remota. Você tem lá o pessoal numa sala de cirurgia e o cirurgião está remotamente, por meio de mecanismos virtuais, fazendo aquela cirurgia. Se cai a conexão no meio de uma cirurgia dessas, como é que fica? O cara é um especialista, ele que sabia tudo que tinha que ser feito. Quem está ali na sala sabe resolver os problemas principais, mas não tem aquele conhecimento. E aí o paciente tem algum problema. Quem que tem que ser processado? A equipe que está ali na sala ou o médico que está lá no exterior, na Itália, por exemplo, fazendo a operação? São realidades que vão surgir daqui para frente. Eu não sei se eu estou divagando demais daí, né? Isso é muito pertinente. Uma situação, mas se uma rede dessa cai, é muito pior. Ele já viu falar disso aqui por mais de 2 vezes. Tomás, voltando para você, já que eu te cortei aquela hora. A gente estava falando sobre ética e cultura, e você entra num ponto que tem países onde o corte halal da carne, o boi, ele é cortado o pescoço ainda vivo. Isso para algumas culturas é algo sagrado. Para outras pode ser considerado maltrato de animais. A parte de, por exemplo, agora no Afeganistão foi aprovada uma lei que para nós ela é chocante, mas eles estão começando a cortar a mão em praça pública novamente, o Talibã. Para nós e para o resto da comunidade internacional isso é
muito complicado, muito ruim, mas para eles é cultural. Esse limite cultural também acaba sendo afetado dentro desse cyberespaço. Um terrorista pode passar uma mensagem, e se utilizaram muitas das redes do Estado Islâmico para recrutar outros terroristas ao redor do mundo. Então, eu sou um partidário da liberdade econômica e civil, mas quando você coloca todas essas esferas e todos esses riscos no mesmo lugar, se a curadoria não for muito bem feita, não tiver uma inteligência artificial potente e um controle muito bem feito por esses proprietários das aplicações, você corre um sério risco de disseminação de coisas tanto positivas quanto negativas. Nós estamos caminhando para o final, era importante agora a gente começar a desenhar aí como que o cidadão comum ele pode, acho que no dia a dia, se educar, né? Se educar, onde ele pode buscar, que tipo de fonte, que tipo de hábito a gente pode começar a adotar. Acho que fazendo algum parâmetro aqui, a gente está nas portas, como eu falei agora para o Celso, nas portas de uma tecnologia 5G, os aparelhos estão chegando, a gente vai ter muito mais conectividade, mais velocidade, mais possibilidade de usar todo esse mundo virtual aí que está à nossa disposição. Muita coisa boa e muita coisa também negativa para a humanidade. E a impressão que dá é que a gente está nessa nova idade da pedra, né? A nova pedra lascada, o homem redescobrindo o fogo através dessa globalização gigantesca, né? Desse acesso gigantesco à informação. Então nós vamos precisar reaprender a ler, né? O que você sugere? É claro que falar agora em um minuto, né? Um universo tão grande, mas assim, você enxerga que é necessário a gente começar a trabalhar essa cidadania digital, que é a base desse projeto aqui? Sim, sim. É muito importante cada pessoa que está assistindo aqui, a gente começar a refletir internamente nos seus atos, como cidadão. Se você pratica a cidadania no dia a dia, você vai praticá-la a mesma coisa na internet, nas plataformas, no que seja. Eu gosto muito eu trabalho muito a lei Postel. John Postel foi um dos criadores da internet, junto com o Vincent Cerf, entre outros. Eu sou libertário, né? Eu aceito tudo que vem da internet, mas eu sou conservador na hora de praticar, na hora de estar na internet. Então seja conservador, no sentido de que pense duas vezes, né? Haja com cuidado e principalmente hoje... Não é terra hoje... de ninguém, né? Não é terra de ninguém. Ali também é um outro espaço, é uma desmaterialização do mundo real num outro local. Então as suas ações também refletem depois no mundo real novamente. É um ciclo, né? Então, seja livre, aceite tudo de uma forma libertadora, mas também na hora de agir, haja com conservadorismo. Seja conservador na hora de você estar na internet, na web, na plataforma, ou o que seja. E vindo ao encontro do Celso, na fala que trouxe vários exemplos, um ponto crucial hoje que acho que é importante, que é a segurança. Pense bem com relação à segurança na informação na internet. Pense muito bem. O que você faz, com o que você compartilha, celular, notebook, veja o que o seu filho está fazendo. Tome muito cuidado, né? Acho que é importante esse assunto. Por uma força do assunto LGPD, entrou de cabeça no Brasil isso, que bom, mas estamos ainda nos primeiros passos. Celso, vamos fazer aí as tuas considerações finais em relação a esse tema. Não dá para explorar tudo, né? Só em uma hora. Mas, nossa, é gigantesco. A gente podia passar... A gente está entrando numa nova era de educação, né? O tempo todo que o Facebook ficou fora do ar não seria suficiente para a gente falar tudo que tem para falar aqui. Mas eu acho que tem algumas coisas importantes. Primeiro, para todo mundo, não é porque foi publicado no grupo da família que a notícia é verdade. Prestem atenção, tá? Mesmo o que você... Não é porque você confia na fonte que ela vai ser verdadeira. Às vezes vale a pena você pesquisar, se informar melhor para não sair falando besteira. A gente está vendo que tem um globo aqui na sala, a Terra é redonda, gente. Não adianta ficar acreditando que só porque estão publicando que ela vai virar uma terra plana. Segundo, a segurança é muito importante, como foi citado. O governo do município de São Paulo, de Santos, o governo estadual, o governo federal, ele não manda WhatsApp, nem manda SMS pedindo seus dados de CPF, RG, nome da mãe e assim por diante, porque você vai precisar se vacinar. Isso não existe, tá?
tomem cuidado quando vocês recebam informações pedindo seus dados de quem quer que seja. Normalmente isso é golpe. E o governo não costuma escrever com erro de português. Se você recebe uma mensagem com erros de português, seja do governo, seja de banco, seja de amigo, provavelmente tem algo de errado naquela mensagem. Repare nisso também. Por fim, o importante é isso, né? Não usem só uma rede social, usem mais de uma. Escolham redes paralelas se você usa ela para trabalhar, use mais de uma e divulgue mais de uma. Aqui na cidade de São Paulo a gente tem a comunicação pelo WhatsApp, mas também temos nosso canal do Telegram e é importante isso. Quanto mais vocês divulgarem outras redes, diminui o monopólio e diminui a chance de você ficar fora do ar com algum desses desastres. Bom, eu vou me despedir do Antônio Celso, vou pedir para a produção deixar ele então no vídeo, para eu falar rapidamente quem é o Antônio Celso Albuquerque Filho, ele que é administrador com especialização em marketing, MBA em governos eletrônicos, mestre em ciência pela FEA USP, é diretor do departamento de operações da Prodan e foi nosso convidado de hoje aqui no Protagonismo Regional em Debate para falar sobre a queda das redes sociais. Antônio Celso, muito obrigado pela tua participação e a gente vai esperar que você venha participar conosco aqui no estúdio também em breve. Com certeza. Agora que eu sei que pode, eu vou sim. Maravilha, muito obrigado. Um abraço para todos. Abraço, Antônio. Abraço, Tomás. Tomás, as tuas considerações finais, por favor. Só esqueceu de comentar que o Celso também é santista. Ele é santista e parece também que está cooperando com vários projetos aqui na área de inovação aqui na região. Em breve mais informações sobre isso. Vamos lá. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, com o Rodrigo, com o Celso também, que é um amigo. Falar que o cidadão que nós somos no mundo real, os bons cidadãos, né? Precisamos ser também no mundo virtual, porque os perigos e os riscos são iguais. Então, no mundo virtual você está sujeito a golpes e outros. Então, você ter o mesmo cuidado que você toma no mundo real, você também tem no mundo virtual. E de mais a mais, usar outras redes, como o Celso falou. Eu uso bastante o LinkedIn, uso e-mail. Usar outras redes te deixa menos refém. É isso, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e venha sempre que puder. Pode manter o Tomás aí na tela. O José Tomás Neto, ele que é o curador desse painel, é empresário, fundador e CEO da Egregor Ecosystem Builder, diretor adjunto do CIESP, foi o fundador também, cofundador e ex-CEO do Agile Bank, além de fundador da Santos Innovation Hub. Tomás, obrigado. Até o próximo programa, até o próximo painel de inovação. Muito obrigado. Rodrigo, por favor, as tuas considerações finais sobre esse tema. É um assunto que vai ainda ter muito tema para ser discutido, né? Eu acredito que não só a questão dessa queda técnica do Facebook, mas tem uma questão econômica e política por trás disso, né? O Mark Zuckerberg, ele é só um testa de ferro do Facebook, né? Quem manda no Facebook são os acionistas. Então a gente tem que ficar de olho o que vai acontecer nos próximos capítulos. E muito obrigado novamente pelo convite, é um prazer imenso estar aqui hoje à noite com o Tomás, o Celso e você, França, conduzindo de forma maravilhosa esse palco aqui de debate regional. Deixa o Rodrigo na tela. O Rodrigo Silva, que é doutor em Ciência da Computação pela PUC São Paulo, Visiting Doctor of Fellowship Tautech, olha só, Technology Governance and Public Administration, mestre em Direito Internacional pela Unisantos, bacharel em Ciência da Computação, Unimes, e Direito pela Unip. O Rodrigo que fez o doutorando, foi visitante lá na Europa há 1 ou 2 anos atrás, não é isso? 2 meses. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação e você que nos acompanhou até o final, viu aqui o Gastal em inglês, igual o José Sarney naquele videozinho que rodou aí na internet, né? No discurso dele na ONU. Se divertiu aí, né? Então tá bom. Então na próxima semana acompanhe a gente mais uma vez, obrigado pela sua participação e até lá. Isso é que é americano, hein? Gente, um prazer estar com vocês, viu? Um abraço para todos.